Restrição gera compulsão. Será? Esse é o tema da nossa live de hoje. Olá! Oi, pessoal! Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live em que nós vamos falar exatamente deste tema. Será mesmo que restrição gera compulsão? Provavelmente você já ouviu falar disso, certo? Você já ouviu essa frase em algum lugar. E será que você também acha isso? E é por isso que muitas vezes você tem dificuldade em seguir uma filosofia e ver ali se você retira um alimento, não retira um alimento, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindos, certo? Então, vamos lá. Eu quero começar falando com vocês, eu tenho algumas coisas anotadas aqui. Quero começar falando com vocês sobre a ideia da restrição. Então, o que é restrição, certo? É você restringir algo, ok? Você restringir algum alimento da sua dieta. Só que eu tenho certeza que quando eu falo restrição, você imediatamente pensa no quê? Você pensa em alimentos, cheios de açúcar, cheios de farinha. Então você pensa no quê? Nos seus alimentos favoritos. Você pensa em doce, você pensa em fritura, você pensa em coisas salgadas, você pensa em sorvete, você pensa em bolacha, chocolate. Então é nisso que você pensa, certo? Quando eu falo de restrição, é exatamente isso que provavelmente vem no seu pensamento, né? Então, quando a gente tem que pensar aqui que restrição engloba tudo, né? Porque se você pensa só nesses alimentos, saiba que você é normal. Você foi condicionada a pensar em restrição por este ângulo. No ângulo de que restrição é daquelas comidas que eu adoro, né? Mas, então, se você pensa dessa forma, você é normal, tá tudo bem e é assim mesmo, tá? Porque você cresceu comendo esses alimentos, você tem muito afeto, você tem um apego emocional por eles, né? Mas a gente tem que pensar também que existe a restrição de alimentos saudáveis. A gente nunca pensa em restrição pelo ângulo de alimento saudável. A gente costuma pensar em restrição sempre pelo ângulo dos alimentos processados, alimentos gostosos, aqueles alimentos que eu quero comer o tempo inteiro, que eu tenho muita vontade de comer, não é assim? Então, aqui, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês é para começar a pensar na restrição de forma geral. Então, a restrição também de alimentos saudáveis, certo? Porque aí a gente vai concluir aqui juntos, tá? A gente vai pensar juntos aqui. Eu quero levar vocês a pensar sobre isso, né? Porque eu sei que vocês ouvem muita coisa aqui na internet, né? E aí fica fácil a gente acabar acreditando ou agregando aquela ideia. Ok, então a gente aprende a associar essa restrição de alimentos saudáveis ou de alimentos processados, na verdade, com privação. Então, se eu não vou comer, eu vou me privar desses alimentos, né? Com um sentimento de escassez, de privação, um sentimento de que eu não estou aproveitando a minha vida se eu não comer esses alimentos. Se eu não incluir açúcar na minha alimentação, se eu não incluir um monte de alimento com farinha, independente se tem glúten ou não, alimento processado, certo? Então vem exatamente aquele pensamento, aquele sentimento de que eu estou perdendo algo na minha vida. A restrição, esse pensamento de restrição. Então por isso que para muitos de vocês essa palavra restrição ela é muito forte e ela é imediatamente associada com esses alimentos processados que são os seus alimentos favoritos que você gosta. E tá tudo bem até aí, certo? Mas o que eu quero discutir com vocês hoje é essa questão da restrição consequentemente gerar compulsão. Por quê? Eu vou falar aqui hoje com vocês dois tipos de restrição, tá? Então a primeira restrição é dos alimentos saudáveis. Quando você faz restrição de alimento saudável, ou seja,
Na sua dieta falta comida de verdade, falta legumes e verduras, falta proteína principalmente. Faltam os carboidratos bons, saudáveis, que te dão energia. Falta fibra, vindo dos legumes, verduras e outros alimentos. Então, quando você faz uma restrição de alimentos saudáveis, esse sim pode influenciar na compulsão. Porque o seu corpo, ele precisa desses nutrientes para fazer o seu cérebro funcionar, para alimentar de forma positiva o seu intestino. Então, quando você faz restrição de comida saudável, de alimentos saudáveis, esta sim pode gerar compulsão. Pode desencadear, né, contribuir para a compulsão, porque o seu corpo, ele é muito inteligente. Se ele sentir que ele está desnutrido, se ele sentir que está faltando alguma coisa para ele funcionar, o que ele vai fazer? Ele vai mandar vários sinais para você de que você precisa comer. Só que ele não vai te avisar, olha, você precisa comer alimentos saudáveis. Não, ele vai só te falar, coma, coma, não estou saciado, coma, coma. Entende? Então você precisa saber que restrição de comida saudável pode sim gerar todos esses desequilíbrios no seu corpo e sim contribuir para a compulsão alimentar e vício em comida também, porque o seu corpo é muito inteligente e ele vai tentar te avisar de alguma forma. Só que como você não sabe disso, você não sabe por que toda hora ele fica te falando que tá com fome, toda hora ele fica te dando vontade de comer. É porque provavelmente existem vários desequilíbrios hormonais e nutricionais. E ele está de alguma forma tentando te avisar, mas ele não tem como te avisar que na verdade o que ele quer são alimentos saudáveis, certo? Que estes sim podem estar muito restritos na sua dieta hoje. Então, restrição de comida saudável, certamente para muitos de vocês, vai contribuir com diversos desequilíbrios para contribuir com uma compulsão alimentar e com o vício em comida. Certo? Então, vamos segurar essa informação aí. Agora, vamos falar da restrição dos alimentos deliciosos que você ama. Restrição do sorvete, restrição de chocolate, restrição de coisas com farinha, pão, bolo, massa. Será que restringir esses alimentos causa compulsão? Será? E é exatamente aí que vem o ponto. Porque, na verdade, para muitos de vocês têm hoje compulsão alimentar quase que todo dia ou toda semana. Tem a questão do vício em comida. Vocês não conseguem ficar sem certos alimentos justamente porque vocês não restringem esses alimentos. Para muitos de vocês, comer açúcar é um gatilho para querer comer cada vez mais. A mesma coisa acontece com o pão, com coisas com farinha, não necessariamente o pão, tá? Pode ser qualquer coisa com farinha. Então a mesma coisa acontece. Para muitos de vocês, o fato de quanto mais vocês comem coisas com farinha, quanto mais vocês comem pão, bolo, massa, mais vocês vão contribuir, vão ter vontade de comer. Então veja como essa história, e aí eu vou chegar no ponto, tá? A gente vai falar das individualidades, mas para muitos de vocês é exatamente o contrário. É porque você não está fazendo restrição desses alimentos que inflamam o seu corpo quando você come em excesso. E aí para muitos de vocês, principalmente quem tem tendência a vício em comida, comer um pouco de açúcar vai fazer você querer comer cada vez mais açúcar. Comer um pouco de farinha vai querer fazer você comer cada vez mais farinha. E aí você vai criando o hábito, e aí você vai cada vez mais aumentando a quantidade, porque esta é a base do vício. O vício é, na verdade, a falta de moderação.
certo? Porque se você conseguisse moderar no açúcar, se você conseguisse comer só aquele pouquinho, só aquele quadradinho de chocolate, só aquele tantinho de um pedacinho do pão, só um pedacinho do bolo, de vez em quando, no fim de semana, ou umas 2 vezes por semana, se você conseguisse controlar a quantidade, você não teria problema com obesidade e você não teria problema com vício em comida. A questão do vício, qual que é a questão do alcoólatra? É justamente porque ele não consegue beber em moderação. Então, para muitos de vocês, a não restringir é aonde está fazendo com que você tenha cada vez mais compulsão. Porque, para mim, por exemplo, se eu comer açúcar todo dia, cada vez mais eu quero comer açúcar. Para mim é muito mais fácil quando eu restringo açúcar. E aí, eventualmente, quando eu vou comer num fim de semana e tudo mais, ali é pontual. Agora, se eu tenho açúcar na minha casa todo dia, se eu tenho chocolate, coisa muito doce todo dia, bolo, se eu tiver bolo na minha casa todo dia, imagina, eu vou comer todo dia. E vou querer cada vez mais. E aí sim vou desencadear um quadro de compulsão. Entende? Como para muitos de vocês é contraintuitivo. Agora, por que será que para alguns restringir depois pode gerar você simplesmente não querer fazer mais nada, jogar a toalha e falar chega disso daqui e passar 1 mês com compulsão? Por que será que isso acontece com algumas pessoas? Aí sim, para essas pessoas, elas podem falar, não, Elaina, mas comigo foi assim. Eu tirei, eu restringi, mas depois eu fiquei 1 mês com compulsão, exagerando. Por que isso acontece para muitas pessoas? Porque, número 1, existe uma forma certa de tirar. Não é simplesmente você retirar de uma vez. Para você que tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida, você não deve, a não ser que você seja a exceção da regra, tá? Por via de regra, claro que as pessoas funcionam diferente, mas a maioria de vocês não funciona com vou cortar tudo agora a partir desse minuto. Vocês funcionam muito melhor como eu vou começar a reduzir. Eu vou pegar 1, 2 semanas antes de cortar para reduzir. E você também tem que reduzir com estratégia. Porque não é só cortar o que você está querendo comer em excesso. É também introduzir comida de verdade, que vai te saciar. É também aumentar a quantidade de proteína, muitas vezes, aumentar a quantidade de fibra, aumentar a quantidade de água. Então, tem várias coisas para serem olhadas nessa fase de retirar, de diminuir, começar a diminuir. E aí, muitas vezes ali, o que acontece? Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Imagina que você, na verdade, vai pra guerra agora. Você tá indo pra guerra. Pra guerra contra quem? Contra essa vontade de comer em excesso, contra a compulsão alimentar, contra o vício em comida. Só que você vai pra guerra, se você for pra guerra sem armas, você acha que você vai ganhar? Então, justamente esse período de preparo, antes de você ir pra guerra, antes de você enfrentar o inimigo, você prepara o terreno. Você se arma de todas as formas. Então, por isso que antes de você cortar, você vai fazer de 1, 2 semanas de preparo. Comendo comida de verdade, para muitos de vocês aumentando a quantidade de proteína, comendo mais fibras, comendo comida de verdade e sim, ainda mantendo um pouco e vai começar a reduzir. Acabou, já não compra. Se for comprar, tenta comprar uma versão melhor. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do chocolate. Estou tendo compulsão com chocolate todos os dias. Ótimo. Então, antes de você cortar o chocolate de uma vez, você vai começar a reduzir, certo? Então, vai fazer essas estratégias de comer, né, alimentos saudáveis que vão saciar o seu corpo, que vão nutrir o seu corpo. E aí você vai começar a comprar um chocolate já meio amargo,
um amargo mesmo, um 70%, para ir acostumando seu paladar. Então, veja, você tá mantendo ali, mas você já melhorou a qualidade, você não cortou de uma vez. E aí, depois que você passou 1, 2 semanas preparando, se armando, se fortalecendo, é agora que você vai pra guerra, disposto a ganhar. E aí, durante a guerra, existem várias outras estratégias que você também tem que fazer para conseguir manter, quando você tirar, no período, né, de retirar ali para regular os seus receptores dopaminérgicos no cérebro. Então, quando você retira esses alimentos, quando você faz de fato essa restrição, é quando você vai conseguir de fato resetar os seus receptores de dopamina no cérebro, que vão fazer com que você não tenha mais vício naquilo, não tenha mais compulsão. Isso está muito bem explicado no livro escrito por uma neurocientista, ela é, na verdade, psiquiatra, e os neurocientistas também, como por exemplo o Andrew Huberman, e esta psiquiatra chamada Anna Lembke, explica muito bem esse processo no livro Nação Dopamina. Então ela vai falar lá que ela coloca até as imagens dos cérebros. Você vai ver um cérebro que está com receptor fraco de dopamina, que é o cérebro viciado, que é o cérebro que tem tendência à compulsão e vício, ele tá com os receptores bem fraquinhos, bem clarinhos. E aí quando você passa pelo período de restrição, é quando você fortalece novamente esses receptores. Para você o quê? Não depender da dopamina da comida. O seu cérebro, o seu corpo sabe produzir dopamina, sabe controlar esses receptores. Mas o nosso estilo de vida e o nosso estilo de comer atrapalha completamente esse processo. Entende? Então, quando você entende como o seu cérebro e o seu organismo funciona, fica muito mais fácil. E aí, nesse período de restrição mesmo, que é para acabar com a compulsão e não para gerar a compulsão, também tem várias outras estratégias que você pode fazer para ir fortalecendo a sua base cada vez mais, o seu corpo, o seu organismo, para você não sofrer tanto com a abstinência, com a vontade de comer, mas saiba, eu já te adianto que não é fácil. Vai ser um desafio, sim. Você vai sentir nos primeiros dias um sintoma ali de detox, de abstinência. E aí tem várias estratégias que você pode usar, nutricionais e de mentalidade também, para você conseguir passar por esse período difícil. Só que, na verdade, é aquela restrição que vai te deixar forte no final, que vai acabar com a compulsão e não gerar compulsão. E aí, no final desse período, também a reintrodução, se você quer, né? Se você escolhe, agora que você, ok, acalmei a compulsão, tirei aqueles alimentos que me causam compulsão e que eu sei que quanto mais eu como, mais compulsão eu tenho. Aí agora, depois dessa fase de preparo, fase de ataque, você tem a fase de manutenção. E na fase de manutenção, você pode escolher reintroduzir de forma estratégica também, ou não. Às vezes você está se sentindo tão bem daquela forma que você nem quer comer mais esses alimentos. Eu já tive vários períodos assim. Eu tive um período que eu tirei o açúcar e eu não queria saber de açúcar mais, porque eu me sentia tão bem, eu tinha tanta energia e eu tinha cada vez menos vontade de comer açúcar. Então, o que eu posso te dizer? É que muitos de vocês que já escutaram que restrição gera compulsão, é porque vocês não fizeram a restrição da forma certa. Vocês fizeram a restrição da forma completamente errada. Porque restrição, na verdade, gera transformação, gera reequilíbrio do seu cérebro e dos seus receptores de dopamina. Certo? Porque, então, recapitulando alguns pontos, muitos de vocês hoje estão restringindo comida de verdade. E é por isso que você tem muita compulsão.
Você está restringindo nutrientes essenciais para o seu organismo entender que saciou, que já deu. E muitos de vocês, por não restringir excesso de farinha, excesso de açúcar, excesso de comida processada, excesso de alimento cheio de aroma natural e artificial, que eu falo bastante aqui, como isso são substâncias que são realçadores de sabor, que fazem você querer comer mais. Como não restringir essas coisas te causa mais compulsão. E aí quando você decide de fato restringir mesmo esses alimentos com estratégia, você pode depois voltar a comê-los sem compulsão. E na quantidade que você quer, que você vai determinar. E aí, gente, o que eu quero também deixar muito claro é que toda vez que você pensa assim, nossa, eu estou restringindo esses alimentos que eu gosto, eu não estou, né? E aí vinha aquele sentimento de escassez, vinha aquele sentimento de falta, né? Que é normal. É normal você sentir isso. E toda vez que vem esse sentimento, eu quero que você se pergunte: quando eu não restringo esse excesso de açúcar que está na minha vida hoje, esse excesso de carboidrato e processados que está na minha vida hoje, que está na minha alimentação hoje, quando eu não restringo esses alimentos, o que eu estou restringindo de fato da minha vida, além de comida nutritiva, comida saudável, que vai te saciar e dar aquilo que seu corpo precisa? Será que você não está se restringindo de ter uma boa saúde? Será que você não está se restringindo de finalmente sair do quadro de obesidade? Será que você não está se restringindo de ter energia para fazer as coisas que você gostaria? Tá sempre cansado, cansada? Será que você não está se restringindo de finalmente ter paz mental e não ficar pensando em comida o tempo inteiro? Será que você não está se restringindo de usar aquela roupa que você adora, que você ama, que você adoraria usar? Ou uma roupa antiga que não te serve mais? Ou uma roupa que você adoraria comprar? As roupas que você realmente gosta? Será que hoje não são as roupas que escolhem você, ao invés de você escolher as suas roupas? Então, o que eu quero que vocês pensem é que a gente precisa ampliar esse leque da restrição. Porque é muito fácil, né? Como eu falei lá no começo, a gente pensar em restrição como cortar tudo aquilo que eu amo. Oh, meu Deus, a vida acabou agora. E esquecer de tudo que a gente ganha e para de restringir na nossa vida, que é importante pra gente, quando a gente restringe de fato aquilo que não importa. É claro que comer de vez em quando uma coisa que você gosta, tá tudo bem. Mas você passar a vida, entregar a sua vida com compulsão alimentar e vício em comida, entregar a sua vida para a obesidade. Quanto da qualidade da sua vida hoje está sendo restringida de você? Porque você não quer restringir meia dúzia de alimentos. Porque você ouviu que restrição gera compulsão. Então, gente, reflitam sobre isso. Tá? Porque a sua vida tá passando. A minha também. A de todo mundo. E cada vez mais rápido, né? Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Mas reflitam sobre o fato de não restringir aquilo que te faz mal. Está fazendo você... gerando restrições na sua vida que você não gostaria. Restrições de paz mental. Restrição do peso que você gostaria. Restrição de acabar com a enxaqueca. De acabar com os desconfortos gástricos intestinais. Restrição de simplesmente ser quem você gostaria de ser. E o que você come vai influenciar demais nisso. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu anotei essencial para não esquecer, tá? Mas eu quero que vocês pensem muito nisso.
tá? Então pensem na restrição alimentar por este ponto, tá? Restrição não, então concluindo aqui, restrição não causa compulsão, mas a restrição de alimentos saudáveis pode sim causar vários desconfortos, vários desequilíbrios que como consequência pode sim desencadear uma compulsão. E a restrição de alimentos que você adora, os processados, cheios de açúcar, etc., eles não necessariamente causam compulsão. Ao contrário, para muitos de vocês, vai ser fundamental fazer essa restrição para você, de fato, vamos dizer assim, é quase como se você fosse um computador, eu vou apertar o reset agora do seu computador. E é quase como se o seu organismo conseguisse se reequilibrar, se reestruturar quando você faz essa restrição desses alimentos que te inflamam, que te engordam, que te deixam cada vez mais compulsivo ou compulsiva por eles. E que aí sim você não consegue acabar com a compulsão. Mas, como eu falei, não é só cortar de uma vez. Se você souber fazer de forma estratégica, como eu descrevi aqui, por fases, você vai talvez descobrir depois, quando as 3 fases terminarem, então na terceira fase, que é a de reintrodução, tá? Então vai ter a fase de adaptação, em que você vai se fortalecer para lidar com esta restrição, porque é uma restrição boa para você, mas não significa que ela vai ser fácil, que ela vai ser gostosa no seu corpo, na sua mente, né? A gente sabe dos desafios. Quem já fez sabe. Então eu já fiz várias vezes restrição de açúcar, de farinha, fiz até de cafeína o ano passado. Ou foi o ano passado ou foi o ano retrasado, agora eu não lembro. Mas olha, quer se desafiar, tira açúcar, tira farinhas todas e tira cafeína por 30 dias da sua vida. Não recomendo fazer, se você nunca fez de açúcar e farinha, faça de açúcar e farinha primeiro. Não recomendo tirar a cafeína junto, tá? Pra vocês que adoram café e tudo mais. Porque, olha, você testar a sua alma. Você vai testar a sua alma, mas sempre você sai desses processos muito mais forte. E primeiro que você sai se sentindo maravilhosamente bem. Nos primeiros dias são horríveis. E claro, com estratégia, vai ficando, não fica tão ruim. Os sintomas de detox, eles vão sendo mais... Então, um dia você vai se sentir um pouquinho pior, no outro não. Porque se você souber se alimentar direitinho, e tem até alguns suplementos estratégicos que você pode usar, tá? Só pra melhorar um pouco, ajudar um pouco nessa questão dos sintomas, mas dá pra sobreviver. Mas vai ser desconfortável. E aí depois você vai se sentindo cada vez melhor. Quando você termina os 30 dias, eu fiquei 33 dias. Acho que foi o ano retrasado. Você tá se sentindo muito bem. E aí você até se pergunta, por que eu voltei a comer açúcar, cafeína e farinha? Meu Deus. Porque o sentimento é muito... Gente, fisiologicamente, mentalmente, energia na lua, é incrível. Certo? Mas, e aí depois, quando você faz a parte de reintrodução, né? Pra concluir se você quer de fato reintroduzir, e você vai reintroduzir com estratégia para não voltar com a compulsão. E é claro que vale lembrar aqui que para alguns de vocês, tá? Vai precisar de mais de 30 dias para realmente resolver essa questão dos receptores de dopamina, tá? Então ela descreve lá até no livro que para alguns poucos casos, tá? Essa pessoa vai precisar de um pouquinho mais de tempo para ter todos esses benefícios. Mas o que é muito legal é que para a maioria de nós, 30 dias é o suficiente para fazer esse reset, certo? Então, eu espero que essa live tenha sido muito esclarecedora para você, que tem esse conceito de restrição gera compulsão. Espero ter esclarecido, espero que você... entenda que isso não é necessariamente verdade, mas que quando você restringe alimento saudável, você pode sim estar desequilibrando o seu organismo, tá? Então entenda, espero que vocês tenham entendido a diferença dos tipos de restrição, tá? E compartilhem com as pessoas que precisam saber dessas informações, que acham que restrição gera compulsão. E não entendem por que de fato elas estão tendo compulsão, não entendem como que o cérebro funciona com os alimentos.
certo? Então, deixe seu like aqui, deixe sua pergunta e compartilhem com todo mundo que precisa saber dessas informações e até a minha próxima live. Tchau, tchau!